a gente vai chegando lá. Irmãos, os 3 primeiros textos são 3 versículos que estão em salmos diferentes. Eu não sei, dei um trabalho para ali, eu acho que a gente vai conseguir ali. Mas eu quero ler ele na ordem, junto com os irmãos. Tá? O primeiro texto vai ser o Salmo 122, 1. O segundo, Salmo 84, 10. E o terceiro, Salmo 27, 4. A gente vai ler esses 3. Vai estar aqui, aqui, ó. Eu não vou fazer os irmãos lerem sozinhos, que semana passada eu fiz e me esqueci que a gente não tem microfone de captação, então o pessoal de casa não ouve quando o plenário lê. Então eu vou ler junto com os irmãos nessa sequência. Tá? O texto 1, o texto 2 e o texto 3 que vai estar ali. Vamos juntos então? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo texto, porque vale mais um dia nos seus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. A casa do Senhor necessariamente não é o templo, até porque no Novo Testamento o templo do Espírito Santo somos nós. Mas eu gostei de trazer tudo isso porque eu quero falar também da importância do templo na nossa vida como igreja. Eu gostei desse texto, Daniel, porque ele encerra falando de templo, né? Ele fala de alegrei-me quando vamos à casa do Senhor, mas não está falando de uma alegria onde eu vou em mim mesmo, sendo esse templo, essa casa. Quero pensar um pouquinho com os irmãos nisso. Tenho sim me preocupado com esse tempo de pandemia, que nos afastou um pouco da casa de Deus. Não ousaria em nenhum momento entrar na particularidade de cada um, para justificar ou identificar isso como um afastamento de Deus. Estou falando da congregação, né? Porque a gente já aprendeu aqui, e eu não vou ser contraditório no meu ensinamento, a gente não precisa estar na igreja para servir a Deus, né, Marquinhos? Não precisa ser membro da igreja, não precisa ser membro de igreja nenhuma. Aí você que está dizendo, pastor, mas não precisa. Não, salvação não está condicionada a ser membro de uma igreja, a passar por um batismo. Se batismo salvasse, ser membro de alguma congregação pudesse salvar alguém, o ladrão na cruz não ia para o céu, Adalberto. Ele conheceu Jesus na cruz, não teve nem tempo de batizar. Então, irmãos, a salvação não está condicionada a um templo, a um serviço religioso, né? Não, mas é óbvio que no momento em que você é alcançado pela graça de Deus, nós temos o desejo de estar juntos. Por isso a igreja, é o desejo de congregar. E porque esse desejo de congregar traz uma série de benefícios para a gente, participando da igreja. Então, que fique bem clara essa palavra, para que ninguém aqui confunda igreja, eu quero tratar a igreja como templo, tá, irmãos? Porque se a gente fala templo, a gente desassocia muito. Eu sei que igreja somos nós, ok? Mas a gente aprendeu assim, né? Então está encucado aqui. Então a igreja, eu não preciso estar aqui, eu não preciso ser membro da igreja, eu não preciso ser batizado, eu não preciso ser membro de igreja nenhuma, eu não preciso ter esse rótulo, né? Como é que diz? Ser crente, não crente? Não, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso, nada disso. Para ser salvo eu só preciso reconhecer os meus pecados, confessar os meus pecados a Jesus, me arrepender deles, confessar, por ele ser perdoado, receber a sua graça e a partir dali eu estou salvo. Mas o que eu quero dizer é quando esse ato de salvação acontece, quando o ato da graça de Deus acontece na vida da gente, a gente vai ter o prazer de estar onde? No baile funk? Na esquina enchendo a cara de cachaça? Não, a gente vai ter prazer em estar aqui, prazer em estar no lugar onde se reúnem aqueles que são iguais, que adoram esse Deus que nos alcançou. Então você está entendendo o que eu estou dizendo? A igreja não salva, mas a igreja é um lugar para os salvos, onde os salvos se reúnem para adorar, nós cantamos aqui, é tão bom estar aqui adorando ao Senhor, é tão bom louvar ao nosso Deus. Então esse é o grande desafio nosso nesse tempo, retomar esse prazer de estar na casa do Senhor. E eu separei, irmãos, um texto. Agora, esses 3 versos, ele fica guardadinho. Lá no final a gente lê ele de novo, só para você lembrar dele. Mas eu separei um texto que não é um texto que foi escrito para falar de igreja, mas ele tem 3 questões nele que mexe comigo, que me faz associá-lo a exatamente essa ideia, né, de que lugar é esse?
Que lugar é esse que eu estou chamando ali de igreja? Entenda você como essa congregação, essa reunião aqui, tá? Porque a igreja nós somos nós, a igreja pode ser a igreja individual, eu sou igreja onde eu estiver e sou igreja na coletividade da minha junção, tá? Isso fica bem claro para nós. Mas o templo, ele tem uma importância muito grande na vida da gente. O templo, ele é um lugar importante. Então, qual a importância desse lugar, dessa igreja, desse templo, de estar aqui reunidos? Aí eu separei o Salmo 133. Eu tenho que olhar para o relógio, porque senão eu atropelo aqui, né? Salmo 133, aí ele vai dizer assim, o salmista, né? O texto que nós conhecemos. Presta atenção aos teólogos de plantão, tá? O salmista não está falando de templo nem de igreja. Mas eu quero associar essa realidade, essa experiência aqui, para associar ela à nossa necessidade de estar no templo. E o que o templo pode produzir em nós? O que a igreja reunida, a congregação? Diz o texto assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como, né, pode botar um aí, não tem problema nenhum, né, para ficar mais claro. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que eu extraí de ensinamento para mim, na minha vida devocional? Eu já disse para os irmãos aqui que praticamente todas as mensagens que eu prego aqui são mensagens que eu chamaria de devocionais, né? São mensagens que têm a sua preocupação em interpretar, têm a sua preocupação em não ter heresia, têm a sua preocupação com a hermenêutica, mas são mensagens que eu me preocupo muito com a questão daquilo que fala comigo. E fala comigo, eu quero dizer para você como falou comigo, porque pode ser que fale com você também assim. Por isso você não ouve o pastor usar muitos termos gregos, né? Não que não saiba, mas são coisas que talvez não interessem tanto, a não ser que chegue um momento que a gente precisa usar um termo desse para justificar alguma coisa. O que eu quero pregar uma mensagem é que você entenda, que você compreenda, porque assim como com muita simplicidade o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, quando a gente lê a Bíblia naquele nosso devocional, é com essa mesma simplicidade que eu quero transmitir essa palavra, para que teu coração alcance ela. Uma palavra que seja devocional, não é uma palavra teológica, é uma palavra, né, com a sua profundidade teológica, de exegese, é uma palavra devocional para o nosso dia a dia. Então, por isso eu escolhi esse texto. Porque eu fiquei pensando, e vamos então ao assunto, né? Vamos entrar no assunto, para a gente não ficar gastando muito tempo com a introdução. Mas a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: a igreja, e aí quando falar igreja, sempre entenda isso aqui, tá, gente? O templo, estarmos juntos, tá? Igreja é lugar de, em primeiro lugar, a igreja é lugar de comunhão. Por que é importante estar aqui? Por que é importante essa reunião dos santos? Por que é importante a igreja na vida da gente? Porque a igreja é lugar de comunhão. O primeiro verso do texto, aí pode deixar o Salmo 33, depois eu busco para lá, né? O primeiro verso do Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, a igreja não é um lugar, é o melhor lugar para que a gente possa viver essa união. É o melhor lugar para que a gente possa ver aquilo que eu chamei nesse primeiro ponto de comunhão. Comunhão, irmãos, é ter coisas em comum. Comunhão é compartilhar das mesmas coisas, dos mesmos ideais, dos mesmos propósitos. É ter um rumo definido naquilo que somos de mãos dadas. Comunhão não é caminhar um para um lado e um para o outro, né? Comunhão é quando todos caminham para o mesmo lugar, quando todos estão juntos, né? Esse exemplo de estarmos juntos, ele é fundamental na vida da gente. Então, irmãos, essa comunhão vai produzir em nós, essa questão de estar juntos, ela vai produzir em nós aquilo que o texto diz: ó, quão bom e quão suave. Ele fala quão bom e quão suave, porque ele está falando de bondade e suavidade, ou seja, paz. Essa comunhão de estar junto traz essa suavidade, traz essa alegria, traz essa paz. Quando estava aqui pela manhã hoje, quando Deus nos abençoou pela manhã no culto hoje, quando a gente pôde lembrar dos irmãos, né, que foram curados, os irmãos foram tratados, como isso alegra, como isso gera em nós, irmãos, alegria de compartilhar com o irmão uma oração, de saber que esse irmão foi abençoado a partir de estarmos juntos aqui, compartilhar, porque essa comunhão, ela gera a possibilidade de a gente compartilhar lutas. Irmãos, quantos crentes lutando sozinhos, irmãos?
sem compartilhar essa luta com o irmão do lado, sem compartilhar a luta com o pastor, sem compartilhar essa luta com o irmão da igreja, ele que seja um irmão de oração para estar junto com ele. Como isso faz diferença na vida da gente, quando a gente tem a comunhão no rebanho, a gente pode compartilhar, orar um pelos outros, levar a carga um dos outros. Por isso a igreja tem essa importância, irmão, na vida da gente. A igreja, ela traz para nós essa condição de termos essa comunhão uns com os outros, para que nós possamos compartilhar as nossas dificuldades. Eu disse falei pela manhã sobre a irmã Raimunda, vou citar aqui de novo, como a igreja se empenhou naquele momento de oração, quando a gente pôde estar lá, ver a irmã Raimunda, aquela serva que estava aqui, diaconisa, servindo ceia, apresentando os bebês, de repente a irmã Raimunda recebe um diagnóstico de câncer, passa algum tempo, a irmã Raimunda está lá, no hospital, no INCA. Quando eu cheguei lá com a Euseni para visitar, podia subir só um de cada vez, né? Eu subi primeiro, 4 andares eu subi, né? A pé para chegar lá em cima, elevador, não deu ruim, vamos lá. Chego lá, está a irmã Raimunda num leito. Quem está ao seu lado, acho que é a sua sobrinha, aquele dia não era a Cíntia, sua irmã estava com a irmã Raimunda. E quando você vê a irmã Raimunda, eu olhei para a irmã Raimunda e falei, eu vou primeiro poder preparar a Euseni. Porque quando a gente ama uma pessoa, irmãos, a gente vê a pessoa num estado crítico, nosso coração dói muito. E quando eu cheguei ali e vi a irmã Raimunda, nem respirar direito a irmã Raimunda conseguia respirar, irmãos. A enfermidade já havia tomado uma proporção que ela já não estava tendo dificuldade de respirar. Os médicos já estavam ali tratando meio que tipo assim, vamos tentar. Quando terminamos ali a visita, conversei com a sua irmã, a resposta é a mesma, olha, os médicos dizem, vamos aqui para a igreja, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar. O Ministério de Adoração, o Ministério Mulheres, né? Esqueci o nome, MQB, orando, a igreja orando, os pastores orando, a família orando, irmã Raimunda está lá, está internada, e tá ruim, o negócio está apertado, o médico falou que essa semana está difícil, o caso agravou, vamos orar, melhorou, vamos orar, teve alta, vamos orar, está em tratamento, vamos orar, irmã Raimunda está liberada do tratamento, de qualquer tratamento de câncer. Essas coisas só são possíveis, irmãos, na igreja. Não que Deus não pudesse curá-la independente da igreja, porque Deus não precisa da gente para isso, mas como Deus tem prazer em promover no meio da igreja isso, porque isso traz alegria para o coração da igreja, fortalece, faz a gente ter prazer de estar junto. Estou olhando para aquele casal lá atrás, quantos anos esqueci? 6 anos, é isso? Tem tanto tempo que eu até esqueço. Marcos, 5 anos. 5 anos, quando o irmão Marcos sofreu aquele acidente. Ativo na igreja, participando, de repente para tudo. Lembra do hospital, irmã Andréia? Pastor Izete? As pessoas no hospital dizem assim, quem é esse tal de Marcos? Porque ninguém podia entrar na UTI naturalmente, né? Tinha uma escala, mas sabe o que a igreja fez? A gente não pode ir para a UTI, mas a gente pode ir para a porta da UTI. E quando aquelas enfermeiras, aqueles médicos viram lá, irmãos, do lado de fora daquele hospital, lá na Tijuca, embaixo daquela árvore, irmãos, dezenas de pessoas da igreja reunida, orando por aquele irmão que estava na UTI. Quem é esse Marcos que está na UTI, que mobiliza isso tudo? Igreja é lugar de comunhão, de dividir dores, de dividir sofrimentos. Você que está em casa, vem para cá. Não que Deus não possa te abençoar aí, mas se você pode, vem para cá. Porque aqui é lugar de comunhão, e essa comunhão gera. Irmãos, eu vou encerrar o primeiro ponto, porque eu só vou começar a falar aqui agora, só nesse primeiro ponto eu vou o ápice. Se eu tivesse no seminário, o pastor de Arrequi me daria 5, acho, nesse sermão. Quer dizer, pastor, eu acho que o ápice do sermão foi no primeiro ponto, que a gente aprende no seminário que o ápice tem que ser no último ponto. Sermão, né, ensina assim, Marquinhos, você tem que dar a introdução, primeiro ponto você aquece, segundo ponto você acelera um pouquinho, no terceiro você chega no ápice e conclui o sermão. Eu não estou preocupado com isso, se for o ápice esse primeiro ponto aqui, que seja, mas irmãos, Deus é maravilhoso, e volto a dizer, não critique o seu pastor achando que eu tenho 2 palavras, não precisa estar aqui para isso, Deus precisa da igreja para curar, Ele cura dependendo da igreja, não curou a irmã Raimunda por causa, não, Ele faz o que Ele quiser, mas irmãos, Deus quer contar com a gente para viver isso, porque isso fortalece a igreja, encoraja a gente, isso faz com que pessoas que talvez estejam, quem sabe, eu estou falando para a pessoa que está aqui agora, nesse banco que eu não conheço, ou em casa agora, que está atravessando um problema com a Raimunda passou de uma câncer, quem sabe um problema como o Marcos passou de um acidente inesperado, que a vida quase está sendo colhida. Quero dizer para você o seguinte, a última palavra quem dá é o Senhor, e vem para cá, compartilha aqui, porque desse púlpito, desse irmão, nós vamos nos unir, e vamos orar, e vamos clamar. Mas se eu não sei o que está acontecendo com você, eu posso orar por você como oro por toda a igreja, mas é diferente, irmãos.
Quando você, Senhor, abençoa a igreja. Irmãos, não que não vai, mas como é bom quando a gente tem um nome, né, Manzélia? Mas, Senhor, abençoa o irmão fulano que está passando por isso. Não é que eu preciso dizer alguma coisa para Deus, para que Deus saiba, porque Deus sabe tudo, mas isso Deus quer que a gente viva, porque isso é comunhão, irmãos. Eu vou encerrar esse primeiro ponto, irmãos, falando de comunhão, do que produz, por que é boa a igreja, só compartilhando aquilo que nós vivemos nesses últimos meses. Se não fosse a igreja, irmãos, eu e meu Zeni, nossa família não teríamos suportado. Se nós suportamos, você viu o testemunho da meu Zeni aqui, está vendo ela aqui, retornando à casa do Senhor, é porque essa igreja, irmãos, a igreja do Senhor faz diferença na vida da gente. Mas eu vou para o segundo ponto. Se não for o ápice, é o segundo ponto. A igreja, além de ser um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de capacitação. É um lugar de capacitação. O verso número 2 do texto que a gente leu diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. O que o texto está falando aqui é da chamada unção sacerdotal. Tá? Numa visão veterotestamentária dessa unção, o sacerdote era separado, naturalmente preparado, e quando ele recebia a unção, era derramado sobre ele o óleo, o azeite. Esse óleo, num ritual, né, no templo, ele ali, né, prostrado, ele recebia uma porção substanciosa de óleo, né, não era um pinguinho de óleo, né, era unção mesmo, era um derramar mesmo, e esse óleo vinha caindo sobre a cabeça dele. Por isso que o texto diz, desce sobre a barba de Arão, a orla dos seus vestidos. Ou seja, ele era besuntado com esse óleo, porque a partir dessa unção, ele estava capacitado a ser sacerdote. Ele estava capacitado a exercer essa unção sacerdotal. Nós não temos esse hábito mais no Novo Testamento, porque nós recebemos essa unção, né? Porque todos nós agora aprendemos que somos sacerdotes, porque todos nós somos intercessores, e nós já recebemos pela graça de Deus, quando nos convertemos, essa maravilha chamada, né, o Espírito Santo que vem sobre nós. E aí você pode ter, quanto à nomenclatura, fica à vontade. Você ali foi revestido, selado, batizado, ungido, não é verdade? Chegou a receber esse Espírito que vem sobre nós e nos dá essa autoridade sacerdotal agora, como servo do Senhor. Não mais uma necessidade de um ritual, daquela forma veterotestamentária, mas agora no Novo Testamento, Jesus unge-nos com o teu Espírito, com o seu Espírito Santo. E aí, irmãos, essa unção aí, o que eu quero dizer? Porque a partir daí vem os dons espirituais. Porque ninguém pode receber os dons espirituais se não for pelo Espírito Santo. É ele o texto, não vou citar os textos aqui, porque eu já botei tanto texto para ali, para não confundir. Mas veja bem, quando você recebe Jesus como Salvador, e você é selado por esse Espírito, você está batizado com esse Espírito, não é verdade? A partir de agora, Deus começa a te capacitar. Ninguém vai ser capacitado com dons espirituais, se não for pelo Espírito Santo de Deus, que o selou, que o batizou, na verdade, que o revestiu. E a partir dali, Deus começa a trazer à tona os dons espirituais. E aí ele distribui esses dons. A Bíblia vai dizer que ele distribui a cada um como quer. Eu não escolho o que eu quero, eu oro, me entregue, o Senhor me dá o dom que Ele quiser me dar para o exercício, né, do ministério. Tem eu já falei para os irmãos uma frase clássica, que nós, né, cremos dessa forma. Nenhum crente, presta atenção, nenhum crente não tem pelo menos um dom espiritual. Ou seja, desculpa, deixa eu voltar aqui. Todo crente, melhor dizendo, todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Porque Deus não chama ninguém para ficar sentado no banco da igreja escovando o banco. Para isso a gente tem colaboradores que vêm aqui todo dia escovar os bancos, limpar. Deus não chamou a gente para isso. Tá? Deus não chamou a gente para fazer parte da igreja para ficar limpando o banco. Todo crente, todo servo do Senhor tem pelo menos um dom espiritual. E contrário a isso, não existe nenhum servo do Senhor que tenha todos os dons espirituais. Porque não tem super crente, né? Deus, ele vai distribuindo. Você tem 1, 2, 3, um só, 4, 1. Não, ele vai distribuindo de acordo com ele conhece você, sua personalidade. Então ele vai distribuindo os dons. E para que ele distribui os dons espirituais, irmãos? Para a edificação do corpo de Cristo. Isso tem que ficar claro, irmãos, em nós, porque se isso não ficar claro em nós, nós não vamos a lugar nenhum, não é? Eu pulei os dois textos primeiro, deixa ele aí. Eu já estou no segundo ponto e eu esqueci do texto do primeiro. Deixa eu aqui para não perder o outro aqui, tá? Mas vamos lá. Então essa unção é para capacitar a igreja. Assim como
o texto fala dessa unção que capacitava o sacerdote, e o sacerdote é aquele que intercede. Veja bem, nós aprendemos já sobre isso, lembra que a gente aprendeu aqui na teologia sistemática, os 3 ofícios de Cristo? Quais são os 3 ofícios de Cristo? Cristo é sacerdote, profeta e rei, tá? Sacerdote, profeta e rei, tá? Desses 3 ofícios de Cristo, irmãos, o único desses ofícios que nenhum de nós tem é ser rei. Mas Deus nos dá a oportunidade de sermos tanto profetas como sacerdotes. Porque o profeta é aquele que fala de Deus para o povo. Nós podemos ser profetas, mas também somos sacerdotes, porque nós falamos do povo para Deus. E essa unção sacerdotal para o sacerdote falar do povo para Deus. Interceder pelo povo, naquela visão testamentária, de apresentar o sacrifício. Da mesma forma, quando eu sou ungido, capacitado com os dons espirituais, eu sou profeta, irmãos. Eu agora estou aqui para abençoar o povo, abençoar a igreja que eu congrego. Por isso, volta a pergunta, por isso a igreja é importante. Porque aqui na igreja eu sou capacitado, é lugar de capacitação, para abençoar vidas, irmãos. Efésios 4, agora eu não vou pular o texto não, porque eu tinha 2 textos para corroborar lá o primeiro ponto, né, da comunhão, não vou voltar lá para não confundir. Vamos ficar aqui. Efésios 4, de 9 a 12, olha só, de 9 a 12, ora isso, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também, né, o mesmo, que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, era profeta lá, né? Pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ponto. Os dons espirituais não é para deleite próprio, não. Não é para você dizer assim, cara, eu sou bom, olha, eu tenho o dom. Não. É para você edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o quê? A igreja. Por isso que nós somos capacitados, para que com essa capacitação Deus distribua os dons, e a igreja, e quando Deus não deixa que nenhum crente deixe de ter pelo menos um dom, ou seja, Ele municia a igreja com todos os dons espirituais. Pastor, todos os dons? Mas a igreja que é batista, em todos os dons é língua, profecia, milagre. Irmãos, dons são dons. Eu vou rasgar alguma página da Bíblia para dizer que não existe nenhum dom mais. Existe algum dom que não seja contemporâneo? Todos os dons espirituais são contemporâneos. A questão é a gente entender como funciona, como é, mas aí é um outro estudo. Aí é para a gente entender como é que funcionam os dons espirituais. Todos são contemporâneos. Deus usa a igreja para abençoar, e nós somos esse canal. Então eu quero dizer para você o seguinte, é importante estar aqui, porque além de gerar essa comunhão que produz em nós a oportunidade de compartilhar as dores, as emoções, viver os milagres, nós somos aqui, irmãos, capacitados para abençoar. Nós somos capacitados para produzir vida, nós somos capacitados para semear, nós somos capacitados para distribuir essa palavra, somos profetas, agora ungidos pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos abrir nossa boca com autoridade e dizer que só Jesus Cristo salva, e essa palavra tem autoridade. Não é um abrir a boca para dizer algo comum, é ter aquela autoridade que Pedro e João tiveram no templo. Lembra? Quando nós somos, por que Pedro e João teve aquela autoridade? Lembra quando Pedro e João, pastor Daniel, chega no templo, né? E lá no templo tem lá um coxo, um aleijado, está no templo. O aleijado vai, ele não falou assim, mas o pessoal costumava, uma esmolinha, pelo amor de Deus, né? Quando ele olha para lá, Pedro e João bota a mão no bolso assim, fica, não tem nem uma moedinha aqui. Aí olha para ele e diz, olha, nós não temos ouro. Eu gosto desse texto, sabe por quê, Marquinhos? Porque quando Pedro e João chegam diante do aleijado, daquele, né, aleijado que está ali sem poder andar, e quando Pedro e João chegam perto dele, antes de Pedro e João dizer não tem ouro nem prata, ele tem uma frase que eles usam ali, pastor Izete, que aquela frase mexe comigo. Eles olham para aquele aleijado e eles dizem assim, olha para nós. Pode ver os textos bíblicos. Esse eu não anotei não, não precisa procurar não, procura não. Deixa aqui, esse aqui eu não anotei, você vê agora. Eu lembrei agora de Pedro e João, por isso que eu não anotei aqui o texto. Aí quando ele chega, eles olham e falam assim, olha para mim. Quando o aleijado olha para eles, ele diz assim, ó, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar agora. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. É dessa unção que eu estou falando, meu irmão. Só essa comunhão na igreja vai produzir um crescimento espiritual, um aprendizado, através da escola bíblica, da leitura bíblica, do sermão, da comunhão, vai gerar em nós essa unção, vai gerar em nós a condição de nós podermos realmente ter essa autoridade.
Eu gosto desse texto, quando eu digo eu gosto desse texto, porque tem muita gente que fala assim, não, ó, olha para mim não, olha para Jesus. Ah, peraí, mas né, a pessoa não tem que ver Jesus através de você? Como é que é? Eu não entendo isso. A pessoa diz, não olha para mim não, olha para Jesus. Não, é para olhar para você mesmo, porque você reflete Jesus. É para olhar para mim mesmo. Eu preciso ter coragem. Quando eu tenho essa unção, não tenho medo, sabe, pastor Izete? Quando eu estou revestido do poder, tipo, esse óleo desceu sobre a minha cabeça, e quando eu faço parte dessa comunhão, e agora eu sou capacitado, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer para o pecado, para o mundo, para o diabo, para os necessitados, para os carentes, para aqueles que precisam se levantar, eu não vou ter dificuldade de dizer, olha para mim. Não simplesmente para mim, mas quando você olhar, o que eu estou dizendo, olha para mim, porque olhando para mim, vai ver Jesus, olhando para você, vai ver Jesus, porque está olhando para alguém que é capacitado, alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que tem dons para abençoar. Isso a igreja produz na vida da gente. Irmão, vem para cá, você que está em casa, vem ser capacitado, vem abençoar vidas. Ai, que bom que é abençoar vidas. Mas vamos seguir. E então essa capacitação é para edificar. A gente lê o texto aí, o verso 2, edificar o corpo de Cristo. Como é bom usar esses dons, irmãos, para poder edificar. Irmãos, eu escrevi um negócio aqui, eu vou falar. Eu estou tentando encontrar um meio de falar. Não sei, seria um meio mais brando, mais educado, delicado. Mas sabe qual é a tristeza do meu coração? É quando a gente lembra de pessoas, irmãos, que estavam aqui, adorando ao Senhor, que hoje, Adalberto, estão nem aí para a igreja. Quando eu vejo pessoas que estavam aqui na escola dominical, dando uma aula, pessoas que estavam aqui tocando um instrumento, hoje, tocando instrumentos em outro lugar. Tristeza no meu coração quando eu vejo pessoas que tomaram desse microfone tantas vezes para cantar louvores ao Senhor, tomando microfones em outros lugares agora para cantar pagode. Marquinhos, meu coração dói. Porque eu não estou falando aqui de perda de salvação, porque eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso eu oro para que Deus revele a essas pessoas, para que elas caiam em si. Porque se não caírem em si e não voltarem, é porque na verdade nunca foram. Ok? Nunca foram. Já falei disso semana passada, na metamorfose, lembra? Falei disso, né? Por isso que eu digo que crente é crente, tá, irmão? Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Lagarta vira borboleta. Borboleta não volta a ser lagarta. Então, se você ouvir alguém dizer assim, eu conheço uma pessoa que é um ex-crente. Não, não existe ex-crente. Existe ex-tudo, menos ex-crente. Existe um ex-traficante, existe um ex-estuprador, existe um ex-viciado, existe um ex-adulto. Ex-crente não existe. Não, pastor, não existe ex-crente. Mas eu conheço um ex... Não, você não conhece um ex-crente. Você conhece alguém que achou que era. Alguém que tinha jeito de crente, cara de crente, se vestia igual crente, ia na igreja de crente, mas nunca foi crente. Entendendo a palavra crente como salvo, servo, para ficar um termo entendível. Porque não tem como, irmãos. Não adianta, borboleta não tem como voltar, sei lá, salvação é metamorfose. Como é que você pode ser alcançado pela graça de Deus, transformado? Como é que você pode voltar, irmão? Não tem como, não existe isso. Se houve um retorno, é porque na verdade não foi um retorno. Na verdade, de lá você nunca saiu. Você esteve por um tempo. Mas esse assunto também, já tem assunto para 2 estudos grandes, tá, irmãos? Dons do Espírito Santo e agora sobre salvação, tá vendo? Vai rendendo o negócio, né? Vai render mais não que eu vou terminar. O terceiro ponto para terminar. Mas então, irmãos, quando eu olho para esse texto, fico triste quando eu vejo isso, irmãos. Fico triste quando eu vejo pessoas que têm toda a condição de estar adorando, de estar bendizendo, de estar usando os seus dons para servir, usa para outras coisas, irmãos. Mas vamos parar por aqui. E vou para o terceiro e último ponto para a gente poder encerrar a nossa reflexão dessa noite. Em primeiro lugar, a igreja é um lugar de comunhão, né? A igreja é um lugar de comunhão. Em segundo lugar, a igreja é um lugar de capacitação. Terceiro e último lugar, a igreja é lugar de crescimento. A igreja é lugar de crescimento. Agora o texto bíblico no verso 3 vai dizer assim: é como orvalho de Hermon que desce sobre é como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu vou usar uma analogia que eu uso, toda vez que eu leio esse texto, eu uso essa mesma analogia. Se você já notou uma vez isso, está anotado em algum lugar aí essa mesma analogia. Uma coisa que me intrigava, irmã Silvia, por que no verão o pasto é verde
e por que no inverno o pasto é seco? Eu ficava assim, gente, né, Marcão? A gente ia lá para Leopoldina. Quando a gente ia Leopoldina no verão, a gente sempre ia para lá, tem que voltar para lá, hein, Marcão? Estou com saudade daquele sítio, aquela piscina maravilhosa. Mas esse assunto para outro sermão. Ah, não, esse não é para sermão, não. Esse é no tete a tete, só eu e você. Quando a gente ia para lá, né, costumávamos chegar lá, geralmente, a gente costumava sair daqui umas 10 horas. O Marco sempre enganava a gente, dizia assim, ó, no pedágio, às 9. A gente chegava às 9, ele chegava às 11 no pedágio, né, 2 horas depois. Mas a gente ficava lá pacientemente esperando, ia para a casa dele, né, fazer o quê, né? É o dono da bola, tem que jogar, né? Aí, a gente costumava chegar lá assim umas 2h30 da manhã, né? Aí aproveitava, né? E já metia, tinha uma carne de porco na lata, a gente já fazia um arroz, ou então a carne que a gente levava para o churrasco já chegava meio descongelada lá, porque ele atrasava tanto, que já metia uma carne no espeto, assava uma brasa, né, Marquinhos? 2 da manhã, 2h30, assava um churrasquinho, estou com saudade daquele churrasco 3 da manhã. Nunca mais comi churrasco 3 da manhã, Marco. Vamos voltar para a gente comer um churrasco lá 3 da manhã. Mas aí a gente marca na hora certa, se tu chega na hora certa, a gente comer um pouco mais cedo. Mas enfim, usando esse exemplo, a gente ia para Leopoldina, lá para aquela sítio maravilhoso. Quando a gente ia no verão, janeiro, fevereiro, gente, que a cidade era rodeada de pastos, né, de morros, né? Cara, aqueles pastos todos verdinhos. Quando a gente ia no inverno, pasto seco, ali pegava até fogo, né? Ficava aquela coisa feia. Eu dizia, no calor está verde, no frio está seco. Está errado esse negócio. Não, irmão. No inverno, não tem sereno. Orvalho. O verão, o sereno é mais intenso. O que você vê no inverno aí que molha o carro não é o sereno que atinge. Enfim, eu não vou agora saber explicar para você. Isso aí é científico, tá? Isso aí é natureza. Não é biologia? Não, biologia é bicho. É biologia. Ah, não, bicho é outra coisa, né? Eu não entendo essas coisas, não. Eu olho sempre meu banco aqui, minhas 3 aqui, elas me correm. Pai, não fala mais não, que está errando tudo. Né? Aí, tá. Quando o texto fala do orvalho, é o que acontece no verão. Porque no verão, irmão, o que acontece? Durante a noite, no verão, vem o sereno. Ele umedece o mato, né? Só que o que acontece pela manhã? Logo pela manhã vem o sol. Quando o sol bate sobre essa grama que está molhada pelo... Irmãos, essa sintonia da natureza que Deus criou, do sol e a água, quando isso produz aquilo tudo verdinho. O inverno não tem essa possibilidade. Por que tem dengue no verão? Não tem dengue no... Quer dizer, às vezes tem que o dia está tendo dengue em tudo quanto é lugar, né? Dengue virou uma praga agora. Mas enfim, a incidência do dengue é no verão, não é no inverno. Porque exatamente os ovos que foram colocados durante o inverno, outono, que ficam às vezes meses agarrados naquelas... Quando vem exatamente o verão, que vem o sereno e que vem o sol, esses ovos eclodem, é quando você tem uma incidência grande desse mosquito. Você tem muita incidência de pernilongo, mosquito. Aí, falando de biologia, deixa eu voltar para cá para encerrar o culto, irmão. Deixa eu voltar para o texto. Aí eu falei o quê? Crescimento. Cresceu a dengue, não é verdade? Cresceu o mato. E na igreja, irmão, e esse ato da gente estar junto aqui, que eu chamei esse ato aqui de crescimento, que a gente diz assim, ó, porque ali, estou querendo chamar isso aqui de igreja, tá? Como orvalho de irmão que desce sobre o monte, porque aqui, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, porque aqui é lugar de crescimento, irmãos. A igreja é lugar de crescimento, é lugar de um crescimento pessoal. Agora eu vou no texto, tá? É o lugar, primeiro, guarda aí, ó. Primeiro, é lugar de crescimento pessoal. Efésios 4, agora só o 13 e o 14, tá? Crescimento pessoal. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Para que não, crescimento pessoal, tá? Até que todos cheguemos, individualmente, vamos chegar, tá? Para que nós crescemos espiritualmente, a estatura de Cristo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse crescimento que a igreja promove é um crescimento pessoal. Eu não vou ser mais enganado. Eu não vou chegar mais na casa do irmão para fazer uma visita a ele, eu vou encontrar a espada de São Jorge atrás da porta, tá? Porque a igreja do vaso quebrado, que virou vaso restaurado, falou que tem que ter um São Jorge atrás. Aí tem um copo d'água na televisão, porque a igreja C diz que bota o copo lá às 6 horas da tarde, tem a oração do poder, aí o copo fica abençoado.
Aí você vai, né, lavar as mãos lá, tem o sabonete ungido da igreja C. Porque o sabonete ungido, você toma um banho com ele, você vai ter, né, vai restaurar todo o seu interior. Não sei como é que vai entrar o Espírito Santo pelos poros, sei lá como é que funciona. Aí o cara está perdido, caindo em todo o vento, não tem base. Igreja da base, escola dominical, Bíblia, crescimento, púlpito, igreja séria, ensina coisa séria. Você não cai em nenhuma cilada dessa, não fica acreditando em espada de São Jorge, copo d'água em cima da mesa, não fica acreditando em sabonete ungido. Irmãos, o Senhor já te ungiu, não precisa de sabonete para te ungir, não. O Senhor é a água da vida, e Ele já derramou, igual aquela mulher no poço. Você já bebeu dessa água, e você tem uma fonte que salta para a vida eterna. Não tem mais que colocar um copo d'água em cima da geladeira, da televisão. Isso é coisa de menino. Não sejamos mais meninos. Quando a gente não está aqui aprendendo o que tem que aprender, a gente aprende bobagem aí fora, e vive uma vida cristã infrutífera, frustrante. Sabe por quê? Porque vai beber a água e a dor de cabeça não vai passar, porque não tomou junto com um analgésico. Aí a culpa é de Deus, que não fez a água passar a dor de cabeça. Passou o sabonete no corpo, mas aquele sabonete, ao invés de ajudar a criar, a abençoar aquela erisipela, né, o sabonete ungido, ele tinha tanto cálcio, que fala não, né, tanto aquele troço que queima tudo, que piorou a situação. Tem que ser um sabonete dermatológico que o médico passa. Você está entendendo? Menino, outro dia eu vi uma oração assim. Irmãos, acredite se quiser. Senhor, agora estamos nesse templo. Eu quero, irmãos, eu ouvi a pessoa orar desse jeito dentro de uma igreja, na hora de um culto. Era hora de oração de intercessão. Senhor, que todos os irmãos estão com dívida no banco agora, que o Senhor apague do computador do banco. Que apaga nada, está devendo, não vai pagar, meu. Que Deus é esse que apaga dívida em computador? Deus não é malandro igual a gente, não. Deus, tem gente que acha que Deus é brasileiro, porque brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo, né, irmãos? Irmãos, Deus é brasileiro, não, irmão. Deus é Deus. Deveu? Paga. A diferença é que com Jesus, se você fez uma bobagem lá atrás sem Ele, agora com Jesus Ele vai te abençoar, te dar meios para você pagar a sua dívida honradamente. Não é porque o presidiário que está lá condenado a 50 anos de cadeia se converteu, que a pena vai ser apagada, não, irmãos. Ele vai cumprir a pena dele. É isso aí que a igreja produz na gente. Crescimento, para a gente não viver essa criancice que vive por aí. Você sabe por que tem alguns bancos vazios aqui? Eu sei que a pandemia deixou gente, daqui a pouco vai estar cheio de novo, não estão voltando, né? Eu sei disso. Mas quando eu vejo alguns bancos vazios, sabe por quê? É porque você não vai ouvir o pastor dizer para você aqui, vem para cá que você vai ganhar carro zero. Vem para cá e dá uma oferta de R$100, que deu um multiplicar, amanhã vai aparecer 1.000 na tua conta. Tem gente caindo nessas bobagens aí fora, gente. Tem gente que se alimenta, meninos inconstantes. Vive de igreja em igreja buscando alimentar o seu próprio ego, o seu desejo. Se esquece que vida cristã, irmãos, às vezes é sofrimento. Vida cristã tem cruz. Vida cristã não tem preço para pagar para ser salvo, mas tem preço para pagar por ser salvo. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito, eu vou pegar vocês como ovelha no meio de lobos. Se não fosse assim, Jesus não diria, vão perseguir vocês, vão matar vocês por amor do meu nome. Né, Simone? Se não fosse assim. Não é mar de rosas não, irmãos. Pode ser até mar de luta. É mar de bênção, aí é mar de vitória, é mar de sustento. Mas deixa eu terminar o sermão. Que pode ser que alguém esteja gostando, pode ser que alguém não esteja gostando. Pastor, o sermão hoje não está legal. Que eu queria dar um jeitinho na conta, mas não tem como. Esse crescimento, além de ser um crescimento individual, né, ele também é um crescimento coletivo. Tá, irmãos? Ele é um crescimento coletivo. Esse mesmo texto de Efésios agora, se você for um pouquinho, mas nós lemos até o 14. O 15 e o 16, ele diz o quê? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, pelo auxílio, corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Agora o corpo aumenta. Você tem um crescimento individual, e agora você tem o quê? Um crescimento coletivo. Irmãos, eu vou encerrar, são 7:30, querendo que você entenda isso.
Estar aqui não gera salvação, no sentido, você não é salvo por estar aqui. Bom te ver, tá? Estou aqui pensando assim, como é que é o nome dele mesmo? Falei com ele a semana todinha. Roberto, errei. Léo, continuei errando. Ô, Leonardo. É porque sabe o que é? Eu boto no WhatsApp Léo, aí eu fico assim, Léo. Aí eu botei Beto, eu botei Léo. Obrigado. Né? Falamos essa semana. Bom te ver aqui. Amém? Encerrando então, irmãos, veja bem. Esse crescimento que a gente vai vivendo, ele gera então aquilo que é quantitativo, porque tem quantidade também, tá, irmãos? Então, estar na casa do Senhor, estar na igreja do Senhor, estar vivendo isso aqui gera comunhão, gera unção, né, capacitação e gera crescimento. E tudo isso, irmãos, esse crescimento que ele gera, ele vai ser um crescimento quantitativo, Atos 2,47, crescimento quantitativo, depois que passa, né, tem comunhão. Eu tinha botado esse texto antes lá no Partir do Pão, nas orações, foi o que eu esqueci de botar. Aí, de botar para ela, no final vem assim, ó, louvando a Deus, quando ele fala da comunhão, no Partir do Pão, dos apóstolos, aquela coisa toda, tinham tudo em comum, partiu, Atos 2, ele encerra assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Presta atenção, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É um crescimento coletivo, que essa comunhão, capacitação e esse crescimento vai ser um crescimento coletivo que isso tudo gera. Mas é também um crescimento, acima de tudo, irmãos, qualitativo. Não há um crescimento só em quantidade, é um crescimento também em qualidade. Efésios 4, agora o 15, sim, o 16. Eu tinha lido ele, vou ler de novo, né? Agora o 15, 16. Volta para ele lá, por favor. O 15, 16, do Efésios 4. É esse já, né? Então, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, tá? Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelos filtros da junta, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não, tem um verso perdido em algum lugar aí. 13, 14. Tem 17 e 18, que eu estou sem a Bíblia aberta. Deixa eu abrir aqui. Tem 17 e 18 no texto? O outro é? Não, nada a ver. 12 e 13. Já me perdi. Assim que é bom, né? Ao vivo assim é legal, né? Deixa eu buscar o texto aqui, irmãos. Não, esse é qual? 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo. O outro? Sim, é esse mesmo, é o que eu tinha falado ali antes, tá, irmãos? Vamos concluir aqui, vai ficar legal, para não ficar confusão? É legal assim ao vivo, né? Que você perde aqui, volta ali. Aí todo mundo pensa, o pastor também erra de vez em quando, né? Ele é humano, a esposa fica doente, não sabia, né? Que pastor, família de pastor não ficava doente, que pastor não troca o texto na hora aqui, não confunde, tá? Mas é que eu não tive tempo de fazer, estou no rascunho, não tive tempo de fazer o original, foi só no rascunho. Deixa eu voltar para encerrar. O crescimento quantitativo, Atos, lembra? Atos 2, acrescentava o Senhor à igreja todos os dias. Crescimento qualitativo, volta ao primeiro, só para a gente poder ler todo, tá? 12 e 13, qualidade, tá, irmãos? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora está certo. Esse é o crescimento qualitativo da igreja. Ela cresce em qualidade, ela cresce na estatura de Cristo, ela cresce nessa medida da estatura, ela cresce em unidade de fé, em conhecimento. Entendeu isso? Essa é a bênção de poder pertencer ao corpo de Cristo chamado igreja.